digno de ser exaltado e glorificado. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Inclusive choveu, né? É bom, estava seco. Deus, Ele cuida dos seus, porque Ele nos ama. Amém? Glória ao Cordeiro. Louvado seja o Eterno. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas no capítulo 7. Glória a Deus. Lucas no capítulo 7. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças ao Eterno. Glória a Deus. Lucas 7, versículo 1. Evangelho de Lucas 7, 1. Glória a Deus. Graças a Deus. Diz assim a palavra do eterno Deus, aquele que vive para sempre. Quando acabou de proferir todas estas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. O que Jesus tinha acabado de proferir? Jesus tinha pregado a maior pregação da sua história, que ele estava apregoando sobre o monte. Amém? E diz: e um servo de certo centurião, de quem era muito estimado, estava doente, quase à morte. E o centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus a pedir-lhe que lhe curasse o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogavam-lhe insistência, dizendo: é digno que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Interessante que eu imagino que quando chegou nesse trecho aqui, eu já imagino que o coração de Jesus já começou a bater mais forte. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de pregar muitas parábolas, e ele tinha pregado também uma parábola que está no capítulo 6, no versículo 43, que diz assim, ó: porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco há árvore má que dê bom fruto. Eu imagino que quando eles começaram a falar do centurião, a dizer que aquele homem, ele era um homem bondoso, ele era um homem que ele amava realmente os judeus. Eu imagino que o coração de Jesus já começou a se alegrar. Por quê? Porque ele já tinha provado o seu fruto. Que tipo de fruto que nós estamos dando? Esse centurião, os próprios judeus estavam dizendo que ele era digno de ser visitado por Jesus,
Por quê? Porque ele era bondoso com os judeus. Ele tinha um fruto. Será que nós estamos mostrando que fruto nós estamos dando? Que fruto que nós temos que oferecer? Jesus disse que a árvore boa, ela não pode dar mau fruto. O nosso problema é que muitas vezes nós mudamos de árvore boa para árvore ruim no nosso dia a dia. Às vezes nós não damos um bom fruto, não damos um bom testemunho. Às vezes as pessoas olham para nós não com aquele desejo de ter o Cristo que nós temos. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Porém, a misericórdia de Deus, ela se renova na nossa vida todos os dias. Para quê? Para que eu melhore os meus frutos. Eu tenho que melhorar. Mas ele diz mais. No 6. Lá pois Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado, porque isso nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Dizem, porém, uma palavra, e seja o meu servo curado. Aí Jesus entendeu tudo. Jesus se alegrou demais. Por quê? Porque agora aquele centurião, ele começa a falar para Jesus, a mandar um recado para Jesus, dizendo: olha, eu sou humilde, mesmo sendo rico. Há uma diferença entre ser pobre e ser humilde, entre ser rico e ser soberbo. Muitas pessoas acham que só porque a pessoa ela é pobre, ela é humilde. Não. Esse centurião, ele era rico. Por que o que se dizia centurião? É porque ele era um dos líderes dos judeus, e ele tinha debaixo do comando dele 100 soldados, a quais ele comandava. Isso foi uma lei que Deus já tinha colocado lá desde Moisés. Uns era o chefe de 100, aliás de 10, de 100 e de 1000. E esse era um centurião, ele era chefe sobre 100 soldados. Então ele não era pobre, ele era rico. Ele, como ele tinha comando sobre 100 soldados, se ele fosse soberbo, ele dizia: vai lá e traz Jesus aqui. Não é verdade? Mas ele era humilde. Eu garanto que de todas as partes que Jesus se agradou desse centurião, se agradou pelo fruto dele, se agradou, mas com toda certeza a humildade foi o que cativou Jesus. A nossa humildade cativa Jesus. Quando nós vamos diante dele: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que muitas vezes eu não dou um bom fruto, eu sei que muitas vezes eu erro sim, mas Senhor, usa de misericórdia na minha vida, me ajuda com que eu mude a minha vida. Nós podemos sim pedir para Jesus ajudar a nós mudarmos a nossa vida, nosso modo de agir, o nosso modo de falar, o nosso modo, mudar o nosso fruto. Amém? Nós temos que pedir para Jesus, nos ensine a mudar o nosso fruto. E esse homem, ele disse: olha, eu não sou digno nem que entre debaixo do meu telhado, mas Senhor, se você mandar uma só palavra,
o meu servo vai ser curado. Daí ele diz no 8, daí ele explica por quê. Ele diz: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. O que é ser sujeito à autoridade? Depois ele continua: e tenho soldados em minhas ordens. Nós temos que entender que nós temos poder e autoridade, sim, em nome de Jesus, amém? Só que, porém, nós também temos que entender que nós somos sujeitos à autoridade. Muitas vezes nós não alcançamos, nós acabamos dando mau fruto, nós não somos humildes. Por quê? Mesmo porque se eu for humilde, eu já vou ser sujeito à autoridade, amém? Seja ela espiritual, seja ela no trabalho, seja ela onde for. Se eu for humilde, eu já vou ter de natureza, de pronto, a se sujeitar, ou seja, obedecer. E quando eu me sujeito nas ordens de Cristo Jesus, através da sua palavra, eu vou ter autoridade sobre os demônios. Eu vou ter autoridade, amém? Você vai ter autoridade sobre todos os demônios, sobre todos os empecilhos da sua vida. Quando? Quando nós nos colocarmos debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque infelizmente muitas vezes nós falamos para Deus o que eu quero que Ele faça. Nós somos bons em fazer isso. Senhor, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de um carro novo, de uma casa nova, de um chinelo novo, preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de ser curado, eu preciso de ser libertado, eu preciso de bênção no casamento, eu preciso. Mas pouquíssimas vezes nós vamos chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E quando eu me sujeito debaixo da autoridade de Jesus, é porque eu tenho humildade. E se eu tenho humildade, Jesus vai se agradar de mim. E se Ele se agradar de mim, Ele vai ouvir a minha oração. Amém? Por quê? Porque se Ele se agradar de mim, Ele vai ouvir a minha oração. É por isso que Jesus, quando Ele fala para João, o Evangelho de João, quando Jesus diz assim, porém até agora nada me pedistes. E muitas vezes nós já estamos cansados de pedir, não é verdade? Mas por que Jesus está dizendo? Porque muitas vezes nós não se sujeitamos na autoridade dele. Mas quando eu me sujeito debaixo da autoridade de Jesus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor quer que eu faça amanhã? Às vezes tem pessoas que querem a nossa ajuda e nós não vamos ajudar. Por quê? Porque eu não me sujeitei debaixo das ordens de Jesus. Às vezes pessoas que precisam não nos procuram porque eu não perguntei para Jesus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Se eu perguntar para Ele, Ele vai muitas vezes nos responder enviando pessoas que precisam de Jesus para vir ao nosso encontro. Para quê? Para que nós podemos dar a direção para a pessoa de Cristo. Cada dia mais o amor está se esfriando, a gente sabe disso. Cada dia mais as pessoas estão mais distantes de Jesus, a gente sabe disso. Cada dia, por quê? Porque o pecado tem se agravado no mundo. Mas Paulo, ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Amém? Então quando eu me sujeito, por exemplo, quando eu me sujeito debaixo da autoridade de Jesus: Senhor, que o Teu Espírito Santo venha me usar. Se você pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, me usa. Para quê? Para fazer a Tua vontade.
problema é que muitas vezes daí a vontade do Espírito Santo é que nós vamos falar para um bêbado, e às vezes nós não queremos. Às vezes é para falar para alguém que nós não gostamos dela, não gostamos dele. Eu não gosto dele, por que eu vou falar de Jesus? Mas é isso que o Espírito Santo quer, então é isso que eu tenho que... E quando Jesus, então ele diz, por até agora nada me pedis, mas tudo quanto pedirdes em meu nome, eu vou-lo darei. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho me sujeitado. Eu me sujeito. Esse homem, ele se sujeitava. Ele disse, olha, pois também sou homem sujeito à autoridade. Automaticamente ele estava dizendo para Jesus assim, Senhor, eu sei que o Senhor está sujeito à autoridade de Deus, mas que o Senhor está sujeito à autoridade de Deus, mas porém o restante aqui está tudo debaixo do seu comando. Amém? Tudo está debaixo do comando de Cristo. E quando então esse homem, ele através dessas palavras, ele revela isso, ele se revela para Jesus, dizendo, olha, o Senhor é sujeito a Deus, então tudo o que o Senhor mandar vai acontecer. Por quê? Porque ele diz, olha, pois tem soldados sujeitos, aliás, pois também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e eu digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ele dizendo para Jesus, Senhor, essa enfermidade que o meu servo tem, é só o Senhor dar uma palavra, e aquele espírito de enfermidade vai ter que ir embora. Por quê? Porque ele está sujeito à autoridade do Senhor. Amém? E Jesus Cristo, ele nos deu o mesmo poder e a mesma autoridade. Só que, então, se aquele centurião, ele tinha um chefe a quem ele obedecia, porém ele tinha também os seus soldados que obedeciam a ele. Aí nós temos então o Cristo que nós temos que obedecer, para quê? Para que o resto que tenha para baixo de nós possa nos obedecer. Quando Deus criou o homem, ele disse, sujeitai sobre toda a terra. Tudo que tem aqui na terra está sujeito às nossas ordens. E se o diabo veio para cá e se infiltrou na terra que não era o lugar dele, ele está debaixo das nossas ordens. Amém? E se nós dissermos, demônio sai, ele tem que sair. Mas por que muitas vezes ele não sai? Porque muitas vezes nós não temos se submetido debaixo da autoridade de Jesus. Amém? E nós temos que nos sujeitar. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, abre a minha mente, os meus olhos, o meu pensamento. Senhor, me ensina o que o Senhor quer que eu faça. Qual o desejo do Senhor? Porque eu sei o que eu quero fazer, mas eu não sei o que Deus quer que eu faça. E como a palavra de Deus diz, o próprio Deus dizendo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O que é então isso? Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero, eu fico ali insistindo o tempo todo. E Deus dizendo, muitas vezes para nós, com aquela palavra do silêncio, né? Nada. Por quê? Porque se ele me der aquilo que eu estou pedindo, eu me desvio. Às vezes se ele der aquilo que eu estou pedindo, vai ocasionar um mal para mim. Ele nos conhece, ele nos sonda, ele realmente sabe tudo que nós precisamos. Amém? No 9, e Jesus admirou-se dele,
e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E o que Jesus fez? Voltou embora. Não foi até na casa do centurião. Por quê? Porque a fé daquele homem já tinha curado o seu servo. Amém? E o interessante ainda disso é que não era um filho do centurião, não era ninguém da família, era um escravo. Servo era escravo. Mas então o que Deus está querendo dizer com isso? Que por o menor que nós nos achamos, Ele nos ama. Amém? Pelo menor que nós nos achamos, Ele quer fazer o melhor por nós. Ele move céus e terra para nos abençoar. Amém? E voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo com saúde. Amém? Quando nós nos colocamos debaixo da autoridade de Jesus Cristo, tudo vai acontecer na nossa vida, não conforme eu quero, mas conforme Jesus Cristo quer. E Jesus disse: vem cá, se um filho de vocês vier e pedir um pão, por acaso vocês vão dar pedra para ele? Se pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Não. Então, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, imagina eu. Ou seja, eu não tenho que estar preocupado em dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque muitas vezes, às vezes nós ficamos com medo, literalmente com medo de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque às vezes Ele quer que eu faça alguma coisa que eu não quero fazer. E às vezes a gente pode até achar: mas já pensou se Deus quer que eu faça alguma coisa que seja errada? Não, já pensou que não, Ele quer o melhor para mim. O problema é que muitas vezes aquilo que Ele quer que eu faça, eu não quero fazer. Eu não quero. E por isso que eu não alcanço os objetivos na minha vida. Por quê? Pela árvore conhece-se, aliás, pelo fruto conhece a árvore. A boa árvore vai dar bom fruto. E o que eu preciso ser? Uma boa árvore. Amém? Para quê? Para dar fruto. Fruto que permaneça. Fruto que fica firme. Fruto que sirva para alimentar vidas. Amém? Jesus, ele diz, quando ele fala da semente da mostarda, ele dizendo: olha, ela realmente é a menor das sementes, mas quando planta ela, quando ela cresce, ela se transforma uma árvore. E inclusive os passarinhos, elas vêm e fazem ninho. Ou seja, mesmo que seja pequeno, mas se eu digo: Senhor, seja feita a tua vontade, as pessoas necessitadas vão vir se abrigar debaixo das nossas asas. Amém? E é tão maravilhoso quando nós podemos ajudar uma pessoa, não é verdade? Quando nós olhamos para uma vida desgastada, destruída, vidas às vezes que já sem esperança, mas quando nós falamos de Jesus, quando nós levamos a palavra, e aquela pessoa ela muda de vida, nós se alegramos. Não se alegramos? Ah, pastor, eu não me alegro. Não, então não é uma boa árvore. A boa árvore se alegra. Amém? A boa árvore, mesmo que seja um inimigo, se você vê que ele aceitou Jesus, que ele quer a salvação, que ele está indo, você glorifica a Deus por ele. Amém? Ah, pastor, mas nós nem podemos ter inimigos. Sim, Paulo disse: se depender-vos de vós, mas muitas vezes não depende de nós, às vezes os outros são nossos inimigos sem nós ser dele. Porém, nós temos que querer o melhor. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus?
Glória a Deus. E nesta noite vamos fazer a oração falando